Olá amigos, tudo bem? De volta aqui ao Apollo Channel, hoje para conversar sobre o vulcão caribenho La Soufrière, ele que despertou aí depois de 42 anos adormecido. Finalmente, o nível de alerta vermelho caiu para laranja nos últimos dias, há poucos dias, aí no dia 6 de maio, isso depois de semanas do vulcão ter ficado em atividade na ilha caribenha de São Vicente e Granadinas. Fica lá no sul do Caribe. Depois do dia 22 de abril, a atividade do vulcão começou a diminuir, assim como os terremotos vulcânicos também foram diminuindo, e aí a Organização Nacional de Gerenciamento de Emergência decidiu então rebaixar o nível de alerta. A primeira vez que o La Soufrière entrou em erupção foi no dia 9 de abril e foram então dias, semanas de atividade intensa. Ocorreram graves quedas de cinzas, explosões de gás quente, pedras, além dos lahars. Parece um pouco chocante, não é mesmo? Distante da nossa realidade aqui no Brasil, falar que uma região está coberta por cinzas vulcânicas. Mas acreditem, é um desastre natural que traz consequências problemáticas para as áreas habitadas. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, vocês vão entender o porquê. Quando o vulcão La Soufrière despertou em 9 de abril, lançou uma grande nuvem de cinzas e gás para a alta atmosfera sobre a ilha caribenha de São Vicente e Granadinas. Mantas de cinzas e rochas vulcânicas literalmente choveram sobre a ilha. Acontece que as cinzas vulcânicas são bem diferentes daquelas cinzas que a gente observa numa churrasqueira ou numa lareira. As suas propriedades podem ser problemáticas. As cinzas vulcânicas são vítreas, têm até 2 milímetros de diâmetro e elas se solidificam ao cair e formam depósitos que podem se transformar em rochas. No caso deste evento de La Soufrière, vocês imaginem semanas de cinzas caindo sobre a região. Há regiões no norte da ilha que a camada chegou a 42 centímetros. Olha essas imagens da zona de risco vermelha após uma visita da Agência de Emergência e Desastres do Caribe, em apoio às operações da comunidade caribenha, que mostram o tamanho do problema que a ilha de São Vicente está enfrentando e começando aos poucos a se recuperar. As cinzas, elas podem se acumular em camadas pesadas, quase 10 vezes mais densas que a neve, e literalmente matar plantações, derrubar telhados e contaminar o abastecimento de água de regiões habitadas próximas aos vulcões. E quando a chuva vem logo depois, encharca essa camada de cinzas vulcânicas e tudo vira um grande lamaçal muito denso, que é o chamado de lahar. São verdadeiras avalanches compostas por materiais vulcânicos saturados de água. É como um lodo se espalhando, transportando grandes rochas. Por isso, ainda não é possível voltar a essas áreas de risco. Os fluxos de lama que ameaçam os vales dos rios em torno do La Soufrière nos últimos dias ainda continham rochas de 5 metros de diâmetro, que podem causar danos às propriedades e ferimentos graves de quem estiver no caminho. Quando a erupção do La Soufrière era iminente, o governo evacuou pelo menos 20 mil pessoas das áreas de risco. E agora, com esse rebaixamento do alerta, as famílias que estão em abrigos de emergência começam aos poucos a retornar para suas casas, retomar as atividades, isso nas chamadas zonas laranja e amarela, porque na zona de perigo vermelha ainda há interdição, só o governo pode chegar nessas áreas, ainda são áreas impactadas pelas cinzas vulcânicas e que ainda oferece risco, oferece perigo. Olha só essas imagens de satélites adquiridas no Landsat 8 da NASA. Mostram o antes e depois da erupção vulcânica do dia 9 de abril. A primeira imagem é do dia 24 de março e depois do dia 25 de abril, onde toda a vegetação foi coberta por cinzas. O La Soufrière fica na parte norte da ilha de São Vicente e Granadinas e a destruição por lá foi generalizada. Grande parte da área habitada próxima ao vulcão e fazendas
foram atingidas por rochas, pelas cinzas vulcânicas e sofreram grandes danos. Pessoas expostas às cinzas vulcânicas podem ter graves problemas respiratórios, irritações na pele, nos olhos. Não é possível ficar num ambiente como este. E aí, está gostando do nosso vídeo? Então, antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aperte o sininho para que você possa receber aí as próximas notificações, ok? Combinado? Continuando. E se no solo as cinzas vulcânicas do La Soufrière causaram tudo isso, vamos ver o que aconteceu no ar. Foram dias de cinzas vulcânicas pairando sobre a atmosfera caribenha. Essas cinzas avançaram pelo Oceano Atlântico, primeiramente próximo ali à região e depois ao redor do globo. Olha só esse mapa da NASA, baseado em dados coletados pelo ICESat-2. Ele mostra bem a distribuição vertical da pluma, até onde as cinzas vulcânicas chegaram, seguindo a direção do vento. No dia 12 de abril, 3 dias depois da primeira erupção do La Soufrière, elas cobriram cerca de 300 quilômetros sobre o Atlântico e a camada variou entre 4 a 10 quilômetros de altitude. Cinzas vulcânicas nesta altitude já podem interferir em voos comerciais. O satélite Terra da NASA mediu parte da pluma em altitudes até 20 quilômetros. As partículas de aerosol, de sulfato e cinzas atingiram a estratosfera. Nesta camada, o ar é mais seco, elas duram muito mais e viajam muito mais longe. Nestas outras imagens, baseadas em dados do Sentinel da missão Copérnicos da ESA, é possível ver o dióxido de enxofre, resultado da erupção do Soufrière, contornando o globo terrestre. Bom, fica claro como o monitoramento científico é essencial. Em 1902, uma erupção do vulcão Soufrière matou 1.600 pessoas na ilha caribenha. Na ocasião, eram trabalhadores em fazendas em torno do vulcão e que foram atingidos pela erupção explosiva. Agora, com esse rebaixamento do alerta, esperamos então que o vulcão volte a se acalmar. Principalmente a parte norte da ilha ainda está com graves problemas, né? A situação vai sendo resolvida aos poucos. As autoridades pediram inclusive uma ajuda humanitária internacional. E há o temor da aproximação da temporada de furacões no Caribe, né? Espera-se que a ilha esteja minimamente recuperada antes do início da temporada dos furacões 2021. Essa imagem do sul da ilha de São Vicente, onde não foi atingida pelas cinzas vulcânicas, dá esperança de dias melhores. Em nosso canal no YouTube você encontra outros conteúdos que falam de erupções vulcânicas, de outros fenômenos naturais. Não deixe de acessar, se inscreva, aperte o sininho e deixe aqui o seu comentário. A gente volta em breve. Até lá!